Sabemos que inúmeros tipos de fraude são cometidos em todas as fases que compõem o processo para a escolha de nossos representantes políticos, desde o registro das candidaturas de quem se pretende lançar como candidato para concorrer a uma vaga, até o momento em que o eleitor digita o número de seu candidato na urna. O registro de candidaturas é uma das importantes fases das eleições. É por ela que se solicita-se à Justiça Eleitoral o registro de pessoas que concorrerão aos cargos eletivos. Essa fase do processo de escolha dos candidatos é regulamentada pela Lei 9.504 de 97, e existem inúmeras regras que precisam ser observadas. São determinados prazos, documentos necessários para realizar a solicitação de registro, quantidade de candidatos que podem ser lançados para cada cargo do sistema proporcional, bem como este cálculo é feito para cada unidade da federação, dentre outras. Uma dessas regras determina que deve ser observado um percentual mínimo de candidaturas femininas, onde afirma-se que do número de vagas determinados naquela lei para cada cargo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% com mulheres. Isto é, no momento do pedido de registro de candidatura, os partidos devem respeitar a cláusula de reserva de gênero, que os obriga a reservar vagas para cada sexo. De acordo com essa cláusula, não é possível registrar apenas homens ou apenas mulheres. Será necessário garantir vagas para cada sexo dentro dos percentuais de, no mínimo, 30% e de, no máximo, 70%. Acontece que, na teoria, a ideia funciona, mas na prática, a regra é burlada. No ano passado, o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral anulou os votos e cassou os mandatos de toda uma coligação que elegeu candidatos na cidade de Imbé, em 2016. Considerou fraude a candidatura de mulheres que não tiveram gasto de campanha e pediram votos para outros candidatos. Entendeu-se que as candidatas não tiveram o objetivo de disputar efetivamente o pleito. Em outro caso parecido, o TSE concluiu que o mesmo ocorreu no pleito para a Câmara Municipal de Pedro Laurentino, no Piauí. As candidatas não receberam voto, pois sequer votaram em si mesmas. Não dispenderam gastos eleitorais, tampouco divulgaram suas candidaturas. Alegaram que desistiram durante a campanha. Mas o plenário então aplicou o princípio indúbio pro sufrágio. Nos dois casos, as decisões foram por maioria. Para o ministro Alexandre de Moraes, que compõe o órgão colegiado do TSE, existe uma verdadeira industrialização de candidaturas laranjas. Isso é exatamente o contrário do que se pretende com a obrigatória ampliação da participação da mulher na política. Até então, as fraudes em cotas femininas eram analisadas depois da candidatura. Porém, de olho nas adequações para as eleições municipais de 2020, a Corte Eleitoral editou a Resolução 23.609 em 2019, que permite o controle já no momento do registro da candidatura. A resolução estabelece que se o juiz competente para deferir a solicitação de registro de candidatura para cada cargo tiver dúvidas sobre os documentos ou notar indícios de que a candidata não quis se candidatar ou não está integrada no partido, por exemplo, poderá pedir diligências para verificar o registro. A questão do alcance da cota de gênero tomou uma maior visibilidade com o pleito em 2020 para as eleições municipais, porque foi o primeiro sem a celebração de coligações nas eleições proporcionais, conforme estabelecido pela reforma eleitoral de 2017. Assim, a cota de gênero teve de ser observada por cada partido. O TSE tem sido firme ao defender a política de participação feminina nas eleições. Em 2018, por exemplo, a Corte decidiu que fundo eleitoral e tempo de rádio e TV devem reservar um mínimo de 30% para candidaturas femininas, indo de encontro com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a limitação de 15% que havia, por lei, da verba do fundo partidário destinada às candidatas. Neste caso em específico, do julgamento pelo STF, a PGR argumentou que a norma derrubada desprotegia o pluralismo político, a cidadania e o princípio democrático. Os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes ficaram vencidos. Vale a pena ainda citar o que o ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso, afirmou ao proferir o seu voto.
De acordo com ele, a democracia só será plena quando tornar audível a voz das mulheres. Ainda afirmou que é preciso reconhecer que, ao lado do direito de votar e ser votado, a completude desse direito é alcançada quando se tem os meios para tal. Caso contrário, a letra constitucional apenas alimentará o indesejado simbolismo das intenções, que nunca se concretizam no plano das realidades. Como mulher, estudante de direito e apaixonada pela política, vejo o tema com grande esperança de que nós possamos ter maiores oportunidades no futuro. Agradeço às mulheres que vieram antes de mim e iniciaram essa trajetória, e estudo e trabalho diariamente pensando em sedimentar o caminho para as mulheres da próxima geração que virão depois de mim. Obrigada pela atenção e tenham um ótimo dia.